Fala, palmeirense. Aquilo que mais pode, aquilo que mais depõe a favor do Abel Ferreira no Palmeiras é hoje a única questão que de fato justificaria, tão logo quanto possível, a saída dele do clube. Mas antes de falar o que é, e eu trago isso com informações, conversando com fontes do próprio clube, pedi para você se inscrever no canal. Queremos chegar em 20 mil até a final do Paulista, estamos chegando em 18 mil, temos 17.600, se não me engano. E, cara, crescer é muito importante pra gente, pro algoritmo, pra audiência, para retorno financeiro, pro canal crescer e continuar fazendo uma boa cobertura. Então, se você não pode apoiar a gente no apoia.se/Diego Marada, se você ainda não consegue contribuir no patreon.com/C/Diego Marada, se inscreve no canal, deixa like pra gente, faz esse compromisso com a gente. Ó. Fica até o final do Paulista. Se você não curtiu o canal depois, você sai. Aqui tem vídeo novo todo dia, tem live de pós-jogo, tem informação exclusiva, tem bastidores, tem análise de quem conhece o Palmeiras há muito tempo, né? Cubro o Palmeiras desde 2010, com idas e vindas, e a Arquibancada me conhece há 40 e poucos anos. Então, falar de Palmeiras é um prazer e prazer falar com você também. Então me segue também no Diego_Wata no Instagram, Diego Marada no X, antigo Twitter, logo no TikTok também. O Palmeiras hoje, eu acredito que a grande questão, dois pontos seguram o Abel no clube, pelo menos a meu ver, né? O primeiro ponto é a capacidade do próprio Abel, que ele já mostrou ao longo do tempo. É um técnico que já se mostrou capaz, vencedor, e mesmo no ano passado, que foi um ano ruim, o Palmeiras teve uma sequência de 20 jogos, atuando bem, conquistando resultados, teve a Noite Mágica, teve outros bons resultados, de modo que saber fazer ele já mostrou. Às vezes você tem que se atualizar, mas saber fazer ele já mostrou. E eu considero que a comissão técnica do Abel é suficientemente inteligente para se coçar e entender ainda nessa temporada o que precisa ser mudado em termos de qualidade de jogo. De fato, como muitos analistas têm falado, e pego muito o Marcelo Beckler, que transmitiu o último jogo na TNT Sports, e quando ele fala que a impressão que dá é que o Abel não vai mudar a ideia. A impressão que dá é que o Abel vai jogar de uma maneira muito parecida, né? Ele está aperfeiçoando o velho jogo de transição, que a galera chama de chutão, que eu me recuso a chamar de chutão, porque há uma noção nesse lançamento, ele não é feito a esmo, né? Mesmo quando é do goleiro ou quando é do Gomes, que é o cara que mais faz esse lançamento hoje em dia, ela tem uma direção, não é simplesmente coloca na área e vão ver o que acontece. Isso pra mim é chutão, é pegar e despachar. Não, e o Palmeiras é lançamento, mas vamos chamar de chutão pra todo mundo entender o que eu tô falando, né? O Palmeiras, essa questão da ideia de jogo, sendo muito sincero, tá? Ela me incomoda à medida que ela tá sendo mal executada. Porque mesmo uma estratégia com chutão, ela pode ser vencedora. O Palmeiras ganhou muitos campeonatos apostando em bola longa nas costas da zaga, em transição. O Palmeiras sempre fez muito isso. E nunca incomodou, porque fez bem, né? Soube fazer. Então, o Abel nunca foi um cara rico por ter um leque muito grande de opções de jogo, mas isso também a maioria dos técnicos do mundo não tem. Não é praxe tão, assim, um cardápio tão vasto, né? Mas você tem execuções muito boas. O problema do Palmeiras principal não é nem o tanto de ideias, é execuções muito ruins, né, das ideias de jogo. O Palmeiras não consegue executar ideias de jogo muito bem já há algumas temporadas, né? Quando acerta, porque tem jogadores de qualidade, enfim, consegue fazer um bom trabalho, são bem treinados, mas nem sempre conseguem executar. E aí entra meu ponto. Torcida acha que tem pouca variação de jogo. Uma boa parte da imprensa acha, e eu concordo. Tem poucas variações de jogo e uma preferência específica por esse jogo mais de transição. Como os jogadores se sentem diante disso? Como eles se colocam? E aí chega a resposta da minha primeira indagação no começo desse vídeo. Tem uma coisa que para mim é preponderante para que a gente possa pensar de verdade, com seriedade, numa substituição do Abel. Se os jogadores estão comprando, se os jogadores estão se comunicando com o Abel, se existe uma comunicação desse grupo que está aí com o Abel Ferreira. Vamos lembrar que esse time que tá aí, o time que hoje seria o time ideal do Palmeiras, só o Gomes faz parte da tropa de choque antiga do Abel. Vamos colocar o Flaco também, vai? Mas só os dois. Não tem mais, né? O Flaco desde 22 no clube, o Gomes desde 18, enfim. Mas desde o começo do Abel, o Flaco praticamente desde o começo do Abel também. A única questão que poderia dizer não dá mais, porque
Isso elimina, é zerar a redação na FUVEST para quem prestou vestibular. Você não pode zerar a redação na prova. Se zerou a redação, é zero. Se os jogadores não estiverem compreendendo, não estiverem mais comprando o discurso do Abel, aí não faz sentido. E eu não falo só da parte tática, tá? É claro que a parte tática é muito importante, é fundamental, né? Mas o problema do Palmeiras tem que ser pensado, vai além disso. Esse jeito descomunicado, Abel, esse negócio de todos somos um, de avante palestra e essas coisas, será que isso ainda tem efeito no grupo? Esse grupo está disposto a trabalhar assim? Né? São muitos anos de desgaste, né? E por mais que eu diga que tenha trocado as peças, o desgaste ele é meio que se você chega novo e já tem um grupo de jogadores lá, esse desgaste fica, né? O Murilo tá há muito tempo também trabalhando com ele, tá perdendo espaço. O Piquerez também tá trabalhando há muito tempo com o Abel. Podemos colocar ele na primeira tropa de choque dele também. Não perde espaço, mas perde qualidade de jogo, né? Não tá jogando a mesma coisa. O futebol do Veiga desapareceu, né? Então, caras que eram caras de confiança dele total, tipo Rony, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mike, próprio Everton, não estão mais no grupo. Há um novo grupo. Esse grupo pode não estar comprando as ideias de Abel e companhia. Essa é a grande preocupação. Existe no Palmeiras a percepção de que os jogadores têm fome de título, que a comissão técnica tem fome de título, que a cobrança que é feita, ela é feita a portas fechadas e ela existe. Existe cobrança, me garantem as fontes com quem eu falo do clube, que são fontes que estão perto da diretoria, perto do comando do futebol, ou seja, perto do Abel. Garantem que há cobrança interna, que há cobrança da Leila, que há cobrança do Barros, que há cobrança entre eles, assim, mas nada disso vai mudar a minha percepção, que é o seguinte, trocando em miúdos, se os jogadores não compram o treinador, se os jogadores não falam a língua do cara, se os estímulos que o treinador traz, se esse jeito dele de ser, de se comunicar, não fala mais com os jogadores, é caso de troca. Porque o que a gente fala, não, o Abel, eu falo principalmente, né? Sendo coerente com a minha própria fala. O Abel que trouxe esse grupo, o Abel que montou esses caras, os jogadores foram trazidos pensando no jeito do Abel de trabalhar. Ele fala que o elenco que ele sempre quis, pipipi, popopó, beleza. Mas se os jogadores não escutam, se os jogadores não se comunicam, se os jogadores não abraçam a ideia do treinador, não adianta, não tem conserto. Não tem conserto. E é isso que tem que ficar ligado. É isso que tem que ser observado. Se há de fato uma avaliação interna sobre o trabalho do Abel, eu acredito que exista, eu acredito que ela possa ser branda demais. Eu acho meio branda as coisas no Palmeiras. Até porque, sendo bem sincero, a presidente não tratou uma troca de técnico na carreira dela até hoje. Seria uma novidade, não quer dizer que ela não vá fazer bem, né? Mas quando será dessa manutenção do Abel, não é uma maneira dela manter o status quo, né? Tipo, de manter ali firme e de trabalhar no cenário que ela já sabe. Ela tem entrada com o Abel tem entrada com ela, eles se comunicam, eles se gostam, papá. Quanto disso será que também não é a Leila pisando num terreno seguro? Porque trabalho sério o Abel vai trazer, ele trabalha com seriedade, né? Isso é indiscutível. Uma experiência vencedora também vem junto na conta. Você olhar para o passado e falar, pô, a gente foi feliz aqui, faz parte do processo. Agora, e os jogadores? Eles estão ouvindo? Eles estão se sensibilizando com o discurso do cara? Eu já tive chefe que o departamento inteiro de marketing não comprava a ideia de um cara mais que foi nosso chefe. Naquele caso, houve uma solução, cara. Ele passou por um processo de reciclagem, não chamava reciclagem, né? Era um processo de coaching naquela época, tô falando de muitos e muitos anos atrás. O departamento inteiro não estava contente com a maneira como o cara se comunicava, né? As ordens dele eram simplesmente meras ordens, não havia colaboração, era tipo, tá, ele falou fazer, a gente faz. E ele não era aberto para ouvir sugestão, não era aberto para ouvir crítica, ele passou por esse processo. No futebol isso não existe. O Abel não vai fazer um coaching, até porque o coach é ele, né? Aí eu me pergunto, vale a pena manter mais um ano se os jogadores não estiverem ouvindo o cara? E como é que a gente sabe se o jogador está ouvindo o cara? Você tem resposta no campo. Eu falo aqui no nosso canal, dá uma chance para assistir até o final do Paulista, se você gosta, se você não gosta, vê o que você acha. E se você depois do Paulista não gostar, você dá um follow na gente. Eu proponho a mesma coisa.
Vamos dar pros jogadores aí o benefício vamos dar pro Abel o benefício de, até o final do Paulista, os caras chegaram agora, talvez realmente não estejam comprando a filosofia, não quer dizer que não vão comprar nunca, mas tem que ser observado. Chega uma hora que técnico e elenco não se comunicam mais. Não tô dizendo que já é o caso, mas é pra gente ficar esperto. O Abel precisa dessa colaboração, é o jeito dele de trabalhar, de criar família. Eu nem sempre concordo com isso, mas eu entendo que é o método dele. E aí, repito, só tem a única resposta importante é essa. Os jogadores estão ouvindo o cara. Os jogadores estão caminhando para ouvir o cara. Está se construindo um cenário em que a voz do Abel chega no ouvido dos jogadores e chega na cabeça dos jogadores? Se tiver, permanece. Vamos ver até o final do Paulista. Que tal? Não tenho poder nenhum de propor nada lá dentro, mas eu gostaria de saber até o final do Paulista. E se a resposta for negativa, se não estiver entrosando o discurso da comissão técnica com a cabeça do jogador, aí é caso de troca. Vamos esperar. É a única pergunta realmente importante. E outra pergunta é, você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já deixou seu hype? Já contou pros amigos? Já apoiou a gente no apoia.se/Diego Marada? Já me seguiu no Instagram, Diego_Wata, no Twitter, Diego Marada? Não? Sim? Vai lá. Dá uma força pra gente, cara. Cobrimos Palmeiras todo dia. Vamos pra tudo que é jogo. Vamos estrear no calendário 2026 agora, no sábado, lá na Arena Barueri. Jogo tenso, hein? Contra o São Paulo. A gente vai estar lá. Vamos tentar fazer nossa live de lá também, especialmente da Arena Barueri. Tô vendo a questão de internet aqui pra saber como é que a gente faz essa live. Vamos dar um jeito. E eu conto com você, conto com a sua ajuda pra esse canal crescer, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.